Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e hoje você vai estudar um conteúdo bem simples comigo a respeito da teoria do crime, para você trilhar os seus primeiros passos. Hoje eu vou te ensinar o que significa tipo penal, depois nós vamos ver quais são os sujeitos do crime e, para fechar, o objeto do crime. Vamos juntos? Bom, como eu disse, essa aula aqui é para quem realmente está começando agora o estudo efetivo da teoria do crime. E você vai aprender de forma inaugural comigo, afinal de contas, o que significa tipo penal. Porque você vai ver os professores afirmando, o tipo penal incriminador, o tipo penal permissivo. Você vai ler nos livros de direito penal essa palavra. E aí, o que isso representa? Vem aqui que eu vou te mostrar a definição de tipo penal para você incorporar no seu vocabulário jurídico e a partir de agora saber ao que se refere então esse palavreado. Vem aqui comigo na tela. Em sentido amplo, o tipo penal pode ser concebido como o dispositivo da lei penal que elenca determinados elementos que, quando satisfeitos, acarretarão em uma consequência previamente disciplinada. O tipo penal deve ser entendido a partir de dois enfoques: o tipo penal incriminador e o tipo penal permissivo. Então, uma coisa que você deve considerar agora para o seu vocabulário jurídico. Esqueça aquele vício de linguagem tipo assim. Agora você vai falar tipo penal aqui em direito. Por quê? Porque o tipo penal ele pode ser um tipo penal incriminador ou um tipo penal permissivo. Vamos entender o que significa uma figura e outra? Olha aqui na tela comigo. O tipo penal incriminador, olha que simples, é a descrição feita pelo legislador na norma penal de uma conduta proibida. Então, toda vez que o professor falar agora para você o que é um tipo penal incriminador, ou ele pode falar de forma genérica, aquele tipo penal, lembra que o tipo penal incriminador, ele traz um comportamento proibido. Um exemplo muito básico aqui para você, o artigo 121 do Código Penal, onde você tem o tipo penal mais curto aí do nosso ordenamento jurídico, porque está lá expresso matar alguém. E lá você tem então a punição dessa conduta, de quem destrói uma vida humana mediante uma atitude dolosa. Então a pessoa vai lá, dá um disparo de arma de fogo contra a vítima, realiza facadas contra a vítima e acaba destruindo a vida humana. Isso é um tipo penal incriminador. É isso que o artigo 121 está responsabilizando. E lá você encontra então a figura popularmente conhecida e tecnicamente conhecida como homicídio. E o que seria um tipo penal permissivo? Olha aqui na tela comigo. O tipo penal permissivo, por sua vez, é a descrição na norma penal de situações que, embora tenha sido praticada uma conduta proibida, não se considera que ela seja criminosa, visto que há a exclusão do requisito ilicitude. Olha que interessante. Pode ser que você se depare com a seguinte situação: que fulano foi lá e matou Beltrano. E aí, você vai falar, bom, então esse comportamento se ajusta perfeitamente ao tipo incriminador do artigo 121. Mas e se eu te afirmar que fulano matou Beltrano, mas em legítima defesa? Nesse caso, haverá responsabilidade penal? Aí nós vamos verificar que não. E a legítima defesa, ela vem anunciada lá no artigo 23 do Código Penal. E de forma específica ela é tratada no artigo 25 do Código Penal. Por isso que eu te trago como exemplo o artigo 23, onde ele consagra ali um tipo penal permissivo. Então lá você vai encontrar causas que afastam a ilicitude do comportamento. E quando a gente avançar no estudo da teoria do crime, você vai verificar que, se presente aí então uma hipótese que exclui a ilicitude do comportamento, não haverá responsabilidade penal. Viu que fácil? Olha aqui na tela para você espancar qualquer dúvida. Os dois exemplos que eu trouxe. Primeiro, aqui ó, com relação ao artigo 23. Se você não conhece a redação do artigo 23,
Olha o que ele diz, que não há crime quando alguém pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. De acordo com os conceitos que a gente acabou de ver, esse artigo 23 aqui, ele é um tipo penal incriminador? Ele está proibindo algum comportamento? Não. Ele, na verdade, está falando que não há crime. Isso aqui é um tipo penal permissivo. Então, assim, você deve anotar no seu material. Lembrando que o estado de necessidade, ele vai vir disciplinado no Código Penal ali a partir do artigo 24. Você encontra, então, a figura do estado de necessidade. Já a legítima defesa, ela aparece no Código Penal no artigo 25. São outros exemplos aqui de tipos penais permissivos, onde você vai ter, então, os requisitos para o estado de necessidade e os requisitos para a legítima defesa. E tudo isso nós vamos estudar aqui ao longo da nossa caminhada dentro da teoria do crime. Fácil? Compreendido? E um tipo penal incriminador, conforme eu citei para você, sabe me dar um exemplo? Olha que simples aqui. Eu trouxe para você o homicídio, que é o tipo penal mais curto que nós encontramos no nosso ordenamento jurídico, matar alguém. E aí você tem uma pena aqui de 6 a 20 anos. Perceba aqui que você tem um comportamento proibido. Então, se você for lá e destruir a vida humana, conforme eu disse, haverá responsabilidade penal. E claro, ali existem outros desdobramentos. Tem o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado e assim por diante. Ok? Esse aqui é um exemplo básico. Então, basicamente, todas as figuras que você encontrar lá na parte especial do Código Penal, o furto no 157, ou melhor, o furto no 155, o roubo no 157, o estupro no 213, todos esses dispositivos que eu fiz menção são tipos penais incriminadores. Guardou, então, a diferença entre tipo penal incriminador e tipo penal permissivo? Fácil, não é? Agora a gente pode avançar para você verificar comigo quais são os sujeitos do crime. Olha aqui na tela. Sujeitos do crime. Eu posso ter no crime tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo. O sujeito ativo é a pessoa que pratica a conduta descrita no tipo penal. E você já sabe o que é um tipo penal, correto? Animais e coisas não podem ser sujeitos de crimes, nem autores de ações, pois lhes falta o elemento vontade. E nesse tópico aí, nesse primeiro parágrafo, eu trouxe uma citação de um penalista aí que é bem conhecido, Guilherme de Souza Nutti, para falar então que essa é a característica do sujeito ativo. Em outras palavras, é aquela pessoa que vai lá e realiza o crime. E ó, vamos abrir um parênteses aqui. Esse ponto dá para aprofundar e muito, mas isso vai pertencer a outra parte do Código Penal que a gente vai estudar em breve, que é o tópico concurso de pessoas. Porque lá você vai verificar qual que é a diferença entre autoria e participação, e nós vamos ver espécies respectivas de autoria, vamos estudar até a conhecida teoria do domínio do fato, ok? Então, nós vamos ter uma aula reservada ao estudo de concurso de pessoas, que, de forma específica, aparece no Código Penal no artigo 29, no artigo 30 e no artigo 31, para cuidar, então, de forma vertical acerca do sujeito ativo. Mas, por hora, basta você ter essa compreensão. Agora, olha aqui no quadro. Eu trouxe outra citação em que se destaca aqui, ó, somente o ser humano dotado de certos atributos, como a capacidade de compreensão e de determinação, pode ser sujeito ativo do delito. Mais uma citação doutrinária. Só que nesse ponto aqui, eu vou abrir um ponto para um debate acadêmico que é muito importante e que tem reflexos práticos imensos. Bom, nós vamos ter um encontro aqui no canal, eu vou deixar um card aqui relacionado a, respectivamente, essa discussão. Nós vamos tratar nesse encontro sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica.
Será que uma empresa, um ente coletivo, um ente moral, ela pode aí praticar crime no Brasil? Essa pergunta, ela é um pouco sofisticada no momento que a gente vai partir para a resposta, não é tão simples assim. Então eu dediquei uma aula exclusiva para você estudar comigo qual é, afinal de contas, a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, se ela é possível ou se ela não é possível, ok? Então, guarde que, olha só, seres humanos, em regra, vão ser as pessoas aqui que podem vir a praticar crimes. Então, quem pode concorrer lá no homicídio? Quem pode praticar um homicídio e matar alguém? Um ser humano. Você pode matar alguém, eu posso matar alguém, se tiver esse ânimo, esse propósito, por exemplo. Guardou? Beleza. Vem aqui porque eu quero prosseguir com vocês na análise do sujeito passivo. Mas antes, eu fiz menção ali aos animais, né? Só um parênteses. Aqui, mais um parênteses. Fora a responsabilidade penal da pessoa jurídica, eu fiz a menção que animais não podem praticar crimes. Hoje, é tranquilo esse entendimento, só que no passado nós já tivemos aí episódios onde animais foram condenados, inclusive à morte, né? Se você revirar a história, se você pegar aí os livros de direito penal, alguns autores contam alguns episódios, né? No caso, por exemplo, da elefante do circo Charlie, que matou ali a adestradora, pisoteou a cabeça e depois ela foi enforcada num guindaste. Você tem episódios de que um galo foi condenado à morte porque deu bicadas nos olhos de uma criança. Então, exemplos assim, e tem vários exemplos aí que são retratados. No livro Crime e Castigo, do DIP, aparece também vários exemplos com relação à punição de animais. No entanto, hoje é pacífico que animais não podem praticar crime aqui para o conceito técnico que a gente incorpora. A gente teria então somente seres humanos podendo concorrer em regra. E, conforme você vai aprender lá, eventualmente responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Empresas podendo ser responsabilizadas pela prática de crime, ou seja, empresas como sujeito ativo de crime. Guardou isso? Fácil? Então fechamos esse parênteses e agora sim vamos ao sujeito passivo. Gente, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido pelo tipo penal incriminador, que foi violado. No entanto, o sujeito passivo, você tem que tomar cuidado. Nós temos dois tipos de sujeito passivo, mas é muito fácil. O sujeito passivo formal e o sujeito passivo material. O sujeito passivo formal é o titular do mandamento proibitivo. Então, o titular ali do tipo penal incriminador. Então, quem edita a lei penal não passa pelo processo legislativo? Não é o Estado? E aí, você tem também o sujeito passivo material ou eventual, que vai ser a pessoa ali que é titular do bem jurídico que foi violado. Por exemplo, quem é a vítima, quem é o sujeito passivo material no homicídio? A pessoa que foi atingida, eventualmente pelos golpes de faca, eventualmente pelo disparo de arma de fogo. Compreendido? Então vem aqui no quadro e anote no seu material o seguinte, olha só, o sujeito passivo formal ou constante é o titular do interesse jurídico de punir, surgindo com a prática da infração penal. Sempre será o Estado. Afinal de contas, ele é o titular do interesse jurídico, ele é o titular das normas penais, ok? Uma vez praticada aí uma infração penal, você tem então o rompimento ali daquela norma penal. A pessoa viola aquela expectativa normativa, ok? Olha só, e o sujeito passivo material? Para você anotar no seu material aí, né? Ficou redundante até. Sujeito passivo eventual é o titular do bem jurídico diretamente lesado pela conduta do agente. No caso, então, de um homicídio, quem é o titular da vida humana que foi destruída? A própria vítima. Se você pensar aqui, por exemplo, num furto de um veículo, quem que é o sujeito passivo material? O proprietário do veículo. Muito simples, não é? E esse exame aqui, de análise de sujeito ativo, de análise de sujeito passivo, você vai fazer quando você ingressar no estudo da parte especial.
Aí você vai ter que estudar lá o homicídio, daí depois você vai estudar lá, por exemplo, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, você vai estudar o infanticídio, você vai estudar o aborto e, dando sequência à parte especial, você vai ter que analisar, pô, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa que pode praticar esse crime? Então você vai chamar esse crime de crime comum. A pessoa que vai praticar esse crime tem que ter certas qualidades específicas. Por exemplo, tem que ser um funcionário público no caso da corrupção passiva. Aí é um crime próprio. Isso está também relacionado ao que a gente estuda na classificação dos crimes, ok? E também você vai aprender quem pode ser vítima ali daquele crime. Você vai ter que elencar quem vai ser a vítima, eventualmente o sujeito passivo material. E agora eu te faço uma pergunta e eu quero que você preste muita atenção nela. É possível a existência de crime sem o sujeito passivo material? É possível nós trabalharmos com um crime que não tenha um sujeito passivo material? De forma específica, uma pessoa determinada? É possível. Inclusive, eu quero que você coloque aí uma observação no seu material. Os crimes que não possuem uma vítima determinada são chamados de crimes vagos. Então, toda vez agora que você verificar a figura de um crime vago, lembra que um crime vago ele não possui uma vítima determinada. Para pensar aqui comigo. Quem que é a vítima no tráfico de drogas? Tem uma pessoa determinada que é atingida? Não. O bem jurídico ali que está se tutelando é a saúde pública, mas você não tem ali uma pessoa determinada que é atingida por aquele comportamento. Qual que é a vítima, por exemplo, no porte de arma de fogo, um porte legal de arma de fogo? Não há ali uma vítima determinada, é um crime vago, é a sociedade que figura ali como vítima como um todo. Então, toda vez que você não tiver uma vítima determinada, aí você vai estar diante de um crime vago, de acordo com a classificação doutrinária. Fácil? Anotou no seu material? Porque isso é importante. Vamos avançar então, porque agora, caminhando já para a reta final do nosso encontro, eu quero destacar para você, afinal de contas, o que significa o objeto do crime. O objeto do crime também é uma questão muito simples aqui, que a gente tem que entender para começar a aprofundar o estudo na teoria do crime. O objeto do crime, ele se divide em objeto jurídico e objeto material, tá bem? Então, toma muito cuidado. O objeto jurídico é o bem ou interesse protegido pela norma penal. Está bem relacionado ao conceito de bem jurídico penal. Já o objeto material vai ser a pessoa ou a coisa atingida pela conduta criminosa. Vamos anotar no seu material o seguinte, coloque lá, ó, o objeto jurídico é o bem ou interesse protegido pela norma penal incriminadora, ou tipo penal incriminador. Nesse sentido, pode-se afirmar que o objeto jurídico é sinônimo de bem jurídico penal. Deve-se observar, a propósito, que o Código Penal agrupa na parte especial, em cada um dos seus títulos e capítulos, determinados bens jurídicos penalmente tuteláveis. Como exemplo, a vida, a liberdade individual, o patrimônio, a administração pública. Então, perceba que o objeto jurídico está relacionado à definição do que seria um bem jurídico, que são, na verdade, aqueles bens que são protegidos pelo direito penal. Na primeira parte ali, da parte especial do Código Penal, então a partir do artigo 121, você tem então a proteção da vida humana, entendeu? E aí vai avançando, você tem a proteção do patrimônio, a proteção da dignidade sexual, da administração pública, entendeu? Então é assim que nós trabalhamos. Quando você for estudar a parte especial, portanto, você vai examinar, por exemplo, o homicídio. E aí, o professor vai te perguntar, eventualmente isso pode aparecer numa prova, qual que é o objeto jurídico do homicídio? Você vai afirmar que o bem jurídico protegido no homicídio é a vida humana extrauterina, a vida humana. Guardou? Olha que simples. Vem aqui na tela, porque agora eu te apresento, para você anotar no seu material, o objeto material. Olha que conceito simples. É a pessoa ou coisa sobre a qual incide a conduta criminosa. Em suma,
O objeto material é para onde converge a ação ou omissão descrita no tipo penal respectivo. Em outras palavras, de forma bem simples, é a pessoa ou coisa atingida pela conduta criminosa. Vamos pensar um exemplo aqui? Olha que simples. Imagina um furto de um veículo. Fulano foi lá e subtraiu um veículo de outra pessoa. Ok, qual que é o bem jurídico aqui? Ou melhor, qual que é o objeto jurídico nesse crime que eu narrei para você? Você vai me afirmar que o que é protegido ali, o bem ou interesse protegido, é o patrimônio, no caso do furto. Então, o objeto jurídico no exemplo que eu trouxe é o patrimônio. Agora, qual que é o objeto material? Onde recai a conduta criminosa? No veículo. E aí, quem que é o sujeito passivo material nesse crime? O proprietário do veículo. Entendeu? Quem subtraiu é o sujeito ativo. Então é dessa forma aqui que você vai trabalhar essas definições que a gente acabou de ver. Fácil, não? Olha só, para você anotar aí alguns exemplos no seu material. Assim, por exemplo, no crime de homicídio, o objeto jurídico é a vida, enquanto que o objeto material é o corpo humano. No furto, o objeto jurídico é o patrimônio e o objeto material é, por exemplo, a carteira de dinheiro de algumas pessoas. Mas você tem que tomar cuidado. Por quê? Olha só, mais uma observação que eu trago para você. Que é perfeitamente possível a existência de delito sem objeto material, como ocorre nos denominados crimes de mera conduta. Então toma cuidado com essa observação. Professor, o que é um crime de mera conduta? São aqueles crimes que o tipo penal ele só descreve um comportamento que é proibido. Não há nenhuma modificação do mundo externo. Perceba um tipo penal aqui que representa um exemplo dessa classificação. A violação de domicílio, que aparece no artigo 150. Na violação de domicílio, não tem um objeto material, entendeu? Não tem uma pessoa ou coisa atingida pela conduta criminosa. Então, aqui você teria, então, um exemplo que fugiria à regra de você identificar objeto material nas condutas criminosas, ok? E, por fim, uma observação para a gente fechar. Não confunda, tá bem? Não confunda o sujeito passivo material, o titular do bem jurídico, com o objeto material, que é a pessoa atingida. A depender do exemplo, são figuras distintas, como no caso que eu trouxe ali do furto de um veículo. O objeto material é o veículo, sujeito passivo material é o titular, é o proprietário do veículo. No caso do homicídio, aí vai ser o corpo da vítima, o objeto material e a própria pessoa ali atingida, entendeu? Que vai ser a portadora da vida humana. Então acaba se confundindo a definição de objeto material e sujeito passivo material. Mas toma cuidado, tá? Porque pode variar de acordo com o exame do caso concreto. Fácil? Tranquilo, né? Com isso, pessoal, a gente finaliza aqui mais uma aula de direito penal. Você aprendeu comigo qual é a definição de tipo penal, as espécies, tipo penal incriminador, tipo penal permissivo. Verificou ainda quais são os sujeitos do crime e, para fechar, você aprendeu o que é o objeto do crime. Se você curtiu, comenta aqui embaixo, esmaga um like aí na tela, compartilha com seus amigos e não deixa de conferir a descrição desse vídeo. E eu te aguardo nas próximas aulas de Direito Penal. Um forte abraço!